então dando continuidade à nossa investigação no campo da filosofia, inaugurando a filosofia contemporânea, nós iremos nos debruçar sobre esse tema, positivismo e materialismo histórico, contemplando dois grandes pensadores, o Augusto Comte, o positivismo, e o materialismo histórico, no pensador Karl Marx. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Então, nós iremos dar início através da investigação por meio desses 3 pontos e a partir desses subtópicos. Inicialmente, com as marcas da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, que são os pontos norteadores para os paradigmas interpretados por esses dois pensadores. Iremos dar continuidade com o pensamento do Comte e o positivismo, vendo que tanto a Revolução Francesa como a Revolução Industrial, através da ciência, alcançaram seu ápice, então era necessário reorganizar a sociedade através da investigação científica. Nós temos o Comte como visto como algo positivo, o capitalismo e o desenvolvimento da indústria. Dentro do pensamento kantiano, nós iremos ver o positivismo e a necessidade da criação da física social ou da sociologia, a lei dos 3 estágios, desenvolvida por Comte, e o último estágio de organização social, que é justamente o estágio positivo, o estágio científico. Do outro lado, mesmo em consonância com o pensamento de Comte, porque ambos estão criticando o idealismo de Hegel e também a filosofia metafísica, nós temos o Karl Marx e o materialismo histórico, lançando um olhar negativo sobre o capitalismo. Nós iremos ver justamente o materialismo histórico e essa dialética material, o trabalho e a humanização, né, a perspectiva positiva do trabalho e a perspectiva negativa que o próprio capitalismo trouxe em relação ao trabalho capitalista, onde o sujeito agora se transforma num mero objeto, numa coisa que pode ser substituída. E, justamente, a solução que o Marx coloca é uma nova sociedade, uma sociedade totalmente oposta ao capitalismo, que é colocado, denominado como sociedade comunista. Então, nós já iniciamos, através das revoluções. Do lado esquerdo, nós temos a Revolução Industrial, com o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento das fábricas, a ascensão da burguesia, e do lado direito nós temos justamente a Revolução Francesa, o início da Revolução Francesa. A partir dessas grandes revoluções que nortearam a vida das populações, o desenvolvimento da sociedade, esses dois pensadores vão lançar um olhar, e a partir desse olhar, um vai trazer uma questão positiva, houve um avanço, houve um progresso, mas existe a necessidade de um reajuste da sociedade através dessas revoluções, e o outro pensador vai justamente lançar um olhar mais negativo, colocando em evidência que o capitalismo não é a única forma de existência, mas existem outras possibilidades, como, por exemplo, o socialismo e o comunismo. Assim, nós temos as duas figuras icônicas, lembrando que ambos estão em consonância em relação à análise da sociedade, ao mesmo tempo estão se contrapondo ao pensamento do Hegel, ao idealismo, à razão absoluta, à questão que as ideias que moldam a sociedade, que mudam a sociedade, ambos estão justamente fazendo duras críticas ao pensamento hegeliano e valorizando justamente o materialismo e também a ciência, o desenvolvimento da ciência. Mas, ao mesmo tempo, os dois pensadores pensam totalmente diferente. Primeiro, nós temos o Comte, do lado esquerdo, apoiado no desenvolvimento da ciência, ele defendia o aperfeiçoamento do capitalismo. Ele via que haviam as injustiças, havia-se também algo necessário para se reorganizar a sociedade, levando o ser humano ao estado de progresso, ao estado de felicidade. Então, o próprio capitalismo, já que era o último estágio, o estágio mais avançado da sociedade, ele deveria justamente ser reorganizado por meio da ciência. Em contrapartida, nós temos o próprio Karl Marx, que estudou esse sistema e exploração a quem eram submetidos os trabalhadores, às grandes desigualdades sociais, onde apenas a burguesia, os donos dos meios de produção, os donos das fábricas, que aumentavam seu excedente, aumentavam as suas riquezas. Então, ele propunha justamente uma revolução,
e a constituição de uma nova sociedade sem explorados e também sem os exploradores, sendo muito mais radical do que o Comte, já que o Comte propõe uma reorganização da sociedade, o Marx justamente propõe uma nova sociedade, sem os exploradores e sem os explorados. Assim, nós temos inicialmente o Comte, que nasce no ano de 1798 e morre no ano de 1857, final do século XVIII e início do século XIX. Nós temos o seu nascimento em Montpellier, na França. Foi secretário e colaborador de Saint-Simon, um grande cientista, que contribuiu muito para o desenvolvimento da sua filosofia. A partir da observação que a ciência estava em ascensão e trazia justamente grandes tecnologias, as máquinas, as fábricas, o desenvolvimento, o progresso, a matemática, fez com que o Augusto Comte fizesse nortear a sua filosofia justamente ao campo da ciência, ao desenvolvimento, ao progresso da sociedade. Comte acreditava no caráter progressista da história e buscava a reorganização da sociedade, tendo como base o desenvolvimento científico e também o desenvolvimento da indústria. Então, é necessário que a própria história, as próprias ciências humanas, colocassem em principal patamar de movimento a ciência, a analisar cientificamente as principais construções e desconstruções da sociedade para levar a própria sociedade presente justamente em um progresso cada vez mais acelerado. E aí abaixo nós temos justamente uma imagem do Augusto Comte, que vai trazer os elementos da física, da química, da biologia para o aspecto da física social, que é justamente a ciência que vai dar bases para a construção do saber de conhecimento conhecido como sociologia. Assim, nós temos as principais obras do Comte, onde ele se debruçou para fundamentar ainda mais o seu paradigma, as suas teorias filosóficas. Nós apresentamos três: a primeira, o Catecismo Positivista, de Augusto Comte, né, ou exposição sumária da religião universal em 11 colóquios sistemáticos entre uma mulher e um sacerdote da humanidade. Lembrando que tanto Comte como Karl Marx fazem duras críticas ao aspecto religioso e vão construindo justamente as suas bases a partir ou do materialismo ou também da ciência. É justamente nesse catecismo positivista que nos chama a atenção uma frase: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por finalidade. A partir dessa frase colocada no catecismo positivista, foi que houve-se a inspiração para a construção da bandeira nacional aqui no Brasil, tendo em vista que um longo período da história, a sociedade, a educação, a indústria foi marcada justamente pelo pensamento positivista, de ordem e progresso. Outra obra muito interessante do Augusto Comte é a Aptidão e Estética do Positivismo, onde justamente ele vai colocar sobre o sistema político positivista a supervalorização da ciência para organizar a sociedade, levando assim o homem ao estado de felicidade. E outra obra muito interessante, talvez a mais divulgada para a leitura do Augusto Comte, é o Curso de Filosofia Positiva, onde ele vai dar bases necessárias para entender que a ciência é a melhor forma possível justamente de colocar a sociedade em ordem e em progresso. Para entendermos justamente o Comte e o positivismo, nós entendemos que a sociedade ela deveria progredir de maneira ordenada, isto é, deveria avançar obedecendo às leis sociais. Então, cabe ao cientista social, identificar essas leis sociais dentro da sociedade e, assim, aplicá-la constantemente. Dessa forma, a sociedade não cometeria mais os erros do passado e, logo, justamente, traria progresso para a humanidade. É a partir do positivismo que vem a velha concepção sobre o que é a história. A história que analisa o passado para não para romper com as estruturas de injustiça do presente e trazer um progresso para o futuro. Posteriormente, do positivismo de Comte, com o avanço da história na perspectiva de Marc Bloch e Lucien Febvre, nós percebemos que, na verdade, a história ela não carrega essa característica de imparcialidade trazida pelo positivismo, porque, na visão de Comte, o cientista social era totalmente neutro. Hoje, nós já temos outras perspectivas
que nos ajudam a entender que justamente a história estuda apenas o homem no tempo. O homem está carregado da cultura, da sua forma de se portar no mundo e de entender o mundo. Não existe essa neutralidade. Mas nesse contexto social do Comte e do positivismo, nós percebemos o cientista como alguém neutro, que vai justamente trazer as leis da física, da química e da biologia para o campo das humanas e fazer com que essas ciências humanas coloquem o ser humano em estado de progresso, de evolução. A sociedade, assim como a natureza, ela tem leis físicas, fixas, imutáveis, que o próprio ser humano ele deve conhecer e, a partir da matemática, da geometria, deve colocar em prática essas leis para não repetir os mesmos erros cometidos por sociedades passadas. Defendi a criação de uma ciência, e aí é justamente onde surge a física social, que teria como objetivo encontrar essas leis para justamente aperfeiçoar essa sociedade. Então, nos primeiros escritos da sociologia ou da física social, nós encontramos justamente a sociedade como um organismo social, como uma célula. E nós percebemos que a linguagem, a forma de se colocar nos textos desses sociólogos iniciais, eles estão muito próximos do campo da física, da biologia, da química, e a partir daí é que eles trazem os elementos para entender a sociedade como um grande organismo social que deve ser reajustado, mas que já teria atingido o estágio mais avançado, que é o estágio científico, o estágio positivo, dado justamente pela Revolução Industrial, pelo avanço da tecnologia e pelo avanço também da ciência. Assim, nós temos uma charge muito engraçada do Augusto Comte, que ele mesmo faz uma reflexão sobre a bandeira do Brasil. Já que nós encontramos ali no Catecismo de Filosofia Positiva a frase o amor por princípio, a ordem por base e o amor por fim, e o progresso por fim, né, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, nós vemos apenas na bandeira do Brasil ordem e progresso. E aí nós temos o próprio Comte ali se indagando, sim, e o amor foi para onde? Né? Já que eu tinha colocado na frase também o amor por princípio. E aqui nós entendemos que houve uma grande influência do positivismo no Brasil, nas diversas instâncias sociais, e entendemos também que houveram vários positivismos, assim também como houve vários marxismos de diversas vertentes. Então, a expressão ordem e progresso é o lema da bandeira brasileira, idealizada pelo Raimundo Teixeira, que idealizou esse tema, esse lema para a bandeira. Ele nasceu em 1855 e morreu no ano de 1927, que encontrou inspiração justamente na teoria do filósofo francês Auguste Comte, justamente na sua obra O Catecismo Positivista. E aí nós temos o embasamento teórico do Augusto Comte foi consolidado justamente com a criação da física social. Então nós temos o positivismo e a física social, ou então a sociologia. Essa área do conhecimento ela é recente, embora já tenha diversos sociólogos que tenham colocado em evidência muitas das suas reflexões. Então o termo positivismo, na filosofia de Comte, né, o termo positivo, tem o significado real, preciso, aquilo que pode ser verificado pela ciência, em oposição ao que é imaginário, ao que é vago, ao que é metafísico, a ideologias, ou então ao imaginário e ao idealismo alemão. Então, a partir desse momento, nós percebemos que o Comte está se desvinculando das ideias do Hegel, principalmente da tese, antítese, síntese do idealismo alemão colocado pela figura do Hegel, onde a razão absoluta organizaria todas as coisas, a sociedade estaria em progresso, mas, ao mesmo tempo, acima da ciência existe essa razão absoluta. O próprio Comte está trazendo em evidência a verificação, a ciência. A ciência se desenvolve por meio do estudo dos acontecimentos, com base nos quais é possível identificar as relações constantes entre os fenômenos. E assim que nós percebemos as grandes relações constantes desses fenômenos, nós vamos formulando leis, e essas leis vão sendo aplicadas para as futuras gerações, para não se cometer os mesmos erros das gerações passadas. Assim,
nós entendemos que a física social vai ganhando corpo através da ciência e deveria surgir uma ciência que formulasse essas leis sociais. Essas ciências não poderia ser a física, a química e a biologia, porque ela já tem a sua área de estudo. Então, é necessário criar uma física social. O Comte vai inicialmente dar o nome de física social ou sociologia, né? Logia, estudo, sócio, sociedade. Estudo da sociedade por meio da investigação científica, de uma investigação cada vez mais precisa, procurando essas leis que vão reger a sociedade. Dessa maneira, nós temos uma frase muito interessante encontrada no Sistema de Política Positiva do Comte, é um daqueles livros das obras do Comte que foram apresentadas, onde o mesmo coloca o seguinte: entendo por física social a ciência que tem como projeto próprio o estudo dos fenômenos sociais, considerados como o mesmo espírito que os fenômenos astronômicos, físicos, químicos, fisiológicos, isto é, como submetidos às leis naturais invariáveis. Então, assim como a física, a química, a astronomia consegue encontrar as leis universais que regem todas as coisas, é necessário que a física social encontre também essas leis que regem a humanidade, que regem o ser humano. E assim, de forma clara, precisa e evidente, por meio da ciência, o homem entraria em progresso, até se chegar ao objetivo, o fim último, que seria a felicidade de todos os seres humanos. E aí ele vai criando uma percepção da realidade a partir da lei dos três estágios. A humanidade progressivamente crescendo cada vez mais a partir do avanço da ciência e da tecnologia, passou por três momentos. E aí ele vai colocando o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo, como está representado nessas imagens. O estágio teológico é o estágio mítico, onde a sociedade vai se organizando através daquilo que ela não pode explicar por meio da ciência, mas isso dá sentido à sua realidade, os mitos, as religiões, as tradições. Depois o ser humano passa para o estágio metafísico, que é o estágio dos porquês, das perguntas, de como os mitos surgiram, as religiões, vai se desmembrando desse pensamento mitológico, mas ao mesmo tempo ainda carregando as influências também sociais e culturais trazidas pelo estágio teológico, até que a sociedade chega num avanço que é justamente o estágio positivo, ou estágio científico, onde tudo aquilo que é dito, levantado nas hipóteses, pode ser justamente comprovado por meio da ciência. E ali nós temos justamente um instrumento científico para fazer a verificação precisa da experiência, né, dos seus experimentos científicos. Assim, nós temos essas três leis dos estágios, né, a lei dos três estágios, a partir da configuração política da sociedade. O Comte está lançando um olhar político para a sociedade. Então, no estágio teológico, ele diz que o estágio inicial da inteligência humana predominaram as explicações sobrenaturais dos fenômenos, e aí ele vai lançar um olhar ali para o feudalismo, justamente os 1000 anos, ou mais de 1000 anos, da Idade Média, da composição política da sociedade, que era regida justamente pela eleição dos reis a partir dos textos sagrados, a partir da religiosidade. Depois, o homem, com a desconstrução do pensamento medieval, através da descoberta ou também do envolvimento e de um avanço a novas terras, descobrimento ou invasão de novas terras, e também o desenvolvimento das cidades, da indústria, do comércio, das máquinas, nós vemos também o estágio metafísico. Então, existe uma mudança da sociedade. A realidade foi explicada como manifestação de forças, ideias, espíritos ou capacidades abstratas. E aí a filosofia vai ganhando um destaque, ela deixa de ser serva da teologia nesse momento do estágio metafísico e vai fazendo as suas próprias proposições a partir da Revolução Francesa, das ideias de liberdade, igualdade, fraternidade e também da compilação dos documentos científicos, principalmente da enciclopédia, do Diderot, do D'Alembert, da autonomia da filosofia. Então, esse estágio, o Augusto Comte chama de estágio metafísico. E, por fim, com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo,
com a ascensão da burguesia, nós temos o último estágio, né, da lei dos três estágios. Nós temos o estágio positivo, é o estágio científico. Os cientistas e os filósofos perceberam que o conhecimento humano obedecem a certos limites e que não seriam possível conhecer todas as causas metafísicas ou teológicas dos fenômenos. Então, já que não é possível conhecer as causas metafísicas ou teológicas desses fenômenos, é necessário que o homem se direcione àquilo que ele pode conhecer, aquilo que é verificável, a partir da ciência. E a partir daqui também, nós percebemos que essa lei dos três estágios pode ser adequada ou colocada ao desenvolvimento humano. No primeiro estágio teológico, quando crianças pequenas, nós acreditamos nos mitos, nas formas de histórias mais estrambólicas, tudo é aceito pela nossa mente. Depois, ao crescer um pouquinho, se vêm as grandes perguntas: o que é isso, o que é aquilo? É o estágio metafísico, o estágio da indagação. Você está justamente perguntando, a filosofia está inerente ao processo de desenvolvimento humano. E, por fim, na maturidade, nós percebemos a necessidade de provar aquilo que nós defendemos, as teorias, as hipóteses, por meio da ciência. Então, colocamos em evidência também o estágio positivo. Assim, nós temos as investigações que seriam desenvolvidas por meio da observação e da razão. Teriam o propósito tanto de descobrir as leis dos fenômenos para melhorar a sociedade, tendo em vista que o avanço trazido pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa era necessário melhorar ainda mais a sociedade, porque as injustiças sociais aconteciam. E a melhor forma de combater essas injustiças sociais era por meio do desenvolvimento e do progresso trazido pela ciência. Por isso, a explicação do Comte, a necessidade de uma física social ou da sociologia, de um avanço da sociedade por meio dessa ciência da sociologia. O estágio positivo, então, ele se baseia totalmente na verificação, no estágio científico, de desenvolvimento tanto da ciência para a cura das doenças, assim também para o desenvolvimento das tecnologias. E ali nós temos uma imagem muito interessante, onde alguém pergunta para Augusto Comte: defina a sua filosofia positiva, Auguste. E aí ele diz: bem, não é um sistema metafísico, nem uma explicação das essências, mas, na verdade, a filosofia positiva é uma valorização da ciência para se atingir a felicidade por meio do avanço científico. E, assim, o último estágio de organização social para o Comte é o desenvolvimento positivo, o desenvolvimento da ciência. Nós vemos na imagem abaixo justamente o desenvolvimento das cidades, a burguesia em ascensão, as pessoas trabalhando a partir do desenvolvimento social dessas cidades, mas, ao mesmo tempo, percebemos a grande poluição que a ciência trouxe, as tecnologias que acabaram por trazer benefícios, mas também malefícios ao ser humano. Então, é necessário reorganizar por meio da própria ciência para sanar também as dificuldades que a ciência trouxe. Assim, o capitalismo é a última etapa do desenvolvimento humano, na qual o homem atinge a sua organização social definitiva. Nós passamos do feudalismo para o capitalismo. O Comte está lançando um olhar positivo sobre o capitalismo e agora percebendo que a ciência é o único meio necessário e possível para que essa sociedade seja justamente reajustada. Os problemas surgidos nesse sistema poderiam ser resolvidos por meio do avanço tanto da ciência como pelo avanço das tecnologias a partir da indústria. E assim nós finalizamos o pensamento de Comte, já adentrando no pensamento do Karl Marx. Ambos olham para o olhar científico e olham para o olhar material, mas os dois têm perspectivas totalmente diferentes, embora ambos estão criticando o idealismo alemão, ou o idealismo apregoado pelo Hegel. Então, nós temos o Marx, ele nasce no ano de 1818 e morre no ano de 1883, no século XIX. Ele nasce em Trier, na Alemanha, o Comte é francês. Nós colocamos em evidência, a partir dos historiadores da filosofia, que os alemães são bem mais densos na forma de escrever e de externalizar sua filosofia, enquanto os franceses também são densos, mas têm uma clareza mais evidente também
nos seus escritos. O Marx ele vai se contrapor, inicialmente ele vai ser a favor do pensamento de Hegel, e posteriormente ele vai se contrapor ao idealismo hegeliano. Ele estudou direito e especializou-se em filosofia. E é justamente nesse ponto que nós colocamos que a percepção do Marx sobre a realidade do capitalismo, colocando o comunismo como uma possibilidade de desenvolvimento melhor do que o capitalismo, já está evidenciado nos seus trabalhos monográficos, a partir do momento que ele escreve sobre o Epicuro de Samos. Quando nós percebemos que o próprio Epicuro sai da cidade e justamente estabelece uma sociedade comum com os seus amigos, nós percebemos ali um resquício de comunismo. Então, nós trazemos na perspectiva que o Marx vai desenvolver através já dos seus escritos, a partir da universidade, a partir dos seus estudos. Ele rompeu com a tradição do idealismo da filosofia alemã e desenvolveu o conceito justamente de materialismo histórico. Nós iremos adentrar com um pouco mais de profundidade sobre o que é o materialismo histórico, justamente em resposta ao idealismo trazido pelo filósofo Hegel. Militou durante toda a vida com a organização dos trabalhadores. Então, ele percebeu que, a partir da Revolução Industrial, houve-se ainda mais um processo de injustiça social, onde havia os oprimidos e os opressores, e a partir daí ele vai desenvolvendo de forma mais clara e evidente as suas críticas em relação ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia apregoadas pelo capitalismo. Seu pensamento exerceu influência sobre diversas áreas do conhecimento. Até é muito difícil de situar se o Marx foi apenas um filósofo, ou um historiador, ou um economista, porque, quer seja para endossá-lo ou para criticá-lo, ele passa por várias perspectivas, tanto na história, a sua influência é muito grande, como na economia, na administração, para criticá-lo ou para endossá-lo, e na ciência política, na filosofia, na geografia, nas várias formas de conhecimento humano, vez por outra, nós nos adentramos no pensamento do Karl Marx. Assim, nós temos as principais obras do Karl Marx, e ainda mais na evidência que ele queria despertar a consciência de opressão dos trabalhadores, muitas dessas obras surgiram em forma de panfletos, pequenos escritos que eram divulgados aos trabalhadores, muitos deles analfabetos. Então, alguns liam esses escritos, esses panfletos, para a tomada de consciência da opressão, da desigualdade social que era evidenciada justamente no período da Revolução Industrial. Então, nós temos aí as principais obras, a contribuição à crítica da economia política, O Capital, que é um dos livros mais disseminados pela mídia, pela sociedade, pelas revistas, pelos meios de divulgação, O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, e outro livro também que é muito conhecido e bem acessível, vez por outra está nas bancas de jornais, com muito acesso, nós temos justamente o Manifesto do Partido Comunista, onde ele vai justamente colocar as principais bases para a construção de uma nova sociedade que rompa justamente com os princípios do capitalismo, os princípios de opressor e de opressores. E aí nós temos uma charge que nos ajuda a entender o pensamento de Marx, a centralidade do Karl Marx sobre a transformar o mundo. Ele dizia o seguinte: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. E aí nós vemos desde a filosofia antiga até a filosofia contemporânea. Só porque o Marx ele coloca: o que importa necessariamente não é apenas interpretar o mundo, mas é modificá-lo, né? Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é justamente modificá-lo. Ele se apropria do capitalismo, como nós vemos justamente as vestes do Marx, as viagens que ele teve que fazer, os escritos, que foi se apropriar também do meio capitalista, mas justamente para tecer duras críticas a esse sistema que, ao mesmo tempo, não estava provocando a liberdade de reflexão para o ser humano, mas transformando o ser humano em meros objetos. E assim ele coloca que, nessa perspectiva de transformar o mundo, Marx observa a situação dos operários e da classe trabalhadora em geral, ele percebia a miséria, o estado de exploração, de opressão humana, e se revoltava contra o sistema,
responsável por todo tipo de desigualdade e de injustiças. Como nós percebemos nas imagens anteriores, o desenvolvimento das cidades não quer dizer o desenvolvimento para todos, mas, ao mesmo tempo, aqueles que não têm os meios de produção vendem justamente a sua força de trabalho. E, ao vender a sua força de trabalho, eles são tornados em meros objetos, sendo descartáveis. E o próprio Marx vai fazendo essa análise das injustiças sociais causadas justamente pelo desenvolvimento do capitalismo, enaltecido justamente pelo positivismo, né, e por outros grandes pensadores. O capitalismo tem por essência a exploração do trabalhador e a deterioração das condições da vida da maior parte da população, beneficiando o pequeno setor, né? E quem seriam esses pequenos setores, né? Os capitalistas ou os proprietários das fábricas e das indústrias. Na perspectiva de Marx, houve apenas uma inversão. Se no feudalismo existiam os reis, agora nós temos, justamente com o desenvolvimento da modernidade, os burgueses que agora chegam ao poder, se apropriam dos meios de produção e objetivam justamente o lucro acima de todas as coisas. Nessa imagem, nós temos algo muito interessante, justamente dois burgueses ali espremendo um trabalhador. E aí, nós percebemos que no chão nós já temos outros dois, imaginem trabalhar 30, 40 anos, muitos e muitos anos numa fábrica, e ao mesmo tempo eles são exauridos, né, são exprimidos de todas as formas, enquanto aqueles que têm os meios de produção, eles vão ficando cada vez mais fortes, mais gordos, mais vitaminados, e justamente existe uma fila daqueles que procuram a sua subsistência, porque é necessário o salário justamente para atender às necessidades básicas. Então, para Marx, era necessário romper com o modo de sociedade que estava organizada através do capitalismo, e ele é bem mais radical do que o Comte. Ele diz que é necessário derrubando o sistema capitalista e criando outro novo sistema, que libertasse os trabalhadores de toda a exploração e opressão, no qual as pessoas pudessem desenvolver plenamente a sua humanidade. Porque ao analisar o processo de desenvolvimento das fábricas e das cidades, ele percebe que justamente existem os opressores e os oprimidos. E os oprimidos, por sua vez, não têm nem a consciência do seu ato de serem oprimidos, né, de serem justamente explorados por aqueles donos dos meios de produção. Assim, nós entramos no materialismo histórico, também outra parte central para entender o pensamento do Karl Marx. As coisas presentes na natureza ou na sociedade teriam origem na realidade material, diferente do Hegel, onde dizia que todas as coisas se originaram pela razão absoluta, pelo espírito absoluto. O Marx está dizendo não, toda a história da humanidade é evidenciada justamente pelo aspecto material, pela produção de riquezas. Os nossos pensamentos, as ideias, as teorias surgiram a partir dessa realidade material. Através do desenvolvimento econômico é que a própria sociedade vai criando o próprio pensamento, as teorias e as próprias ideias. Não é ao contrário, não são as ideias que movem a sociedade, mas a sociedade justamente é movida por meio da economia, e a economia que move justamente as ideias e as ideologias. É preciso investigar a sociedade, estudando como ela se organiza, para produzir os bens que necessita. Como se desenvolvem as relações econômicas entre as pessoas, as relações de produção, e também como o Estado se estrutura a partir dessas relações. E aí nós vemos uma imagem muito interessante, porque na perspectiva de Hegel, desde o momento da pré-história até a contemporaneidade, existia um idealismo, o realismo, o idealismo, a razão absoluta que organizava esse progresso da humanidade. Sendo bem mais criterioso, no sentido de verificação, o Marx está dizendo que na Idade Antiga, por exemplo, como na Idade Média ou na Idade Moderna, nós só sabemos da existência dos grandes faraós, dos grandes reis ou dos grandes burgueses pela predominância de suas riquezas. Ao mesmo tempo, nós não sabemos o nome, por exemplo, dos escravos, dos servos, de tantos e tantos trabalhadores que morreram suprimidos nas fábricas na Idade Moderna, porque eles não tinham justamente o acesso aos bens materiais.
eles não tinham a dignidade no sentido econômico, e até os livros de história vão reproduzindo justamente aqueles que venceram na sociedade, a história dos vencedores, a história daqueles que conseguiram agregar o maior número de riqueza possível, de material possível. E aí nós percebemos o termo pré-história, que já é bem criticado e difundido, que nesse período das pinturas rupestres, dos primeiros hominídeos, houve-se a história, e a forma de manifestação da história se deu, por exemplo, pelas pinturas rupestres, então faz parte da história e não da pré-história, como se era apregoado anteriormente. Assim, nós temos outra frase, né, inicialmente ali do Augusto Comte, agora do Karl Marx, na obra Tese sobre Feuerbach, né, Feuerbach. A vida social é essencialmente prática, e aí se desvinculando justamente da filosofia metafísica. A vida social é essencialmente prática, todos os mistérios que desviam a teoria para o misticismo encontram sua solução radical na prática humana e na compreensão dessa prática. A partir do materialismo histórico e da percepção do Marx, nós temos agora a praxis, a teoria e a prática, no sentido agora de melhoramento da sociedade em busca de uma ruptura com o sistema capitalista, colocando-se o socialismo e posteriormente, finalmente, o sistema comunista, que, na perspectiva de Marx, é a melhor forma possível da existência humana. Outra característica importante para entendermos o pensamento de Marx é a visão positiva e a visão negativa que ele vai colocando em seus estudos sobre o trabalho. Então, inicialmente, o trabalho e a humanização é uma perspectiva totalmente positiva, porque Marx considerava o trabalho como a principal atividade do ser humano. A partir do trabalho, você vai desenvolvendo as suas potencialidades e as suas competências e habilidades. Por meio do trabalho, o homem modifica a natureza e cria produtos para o seu benefício, né, para vestir-se, para comer, né, para todas as necessidades básicas. Ao mesmo tempo, ele se transforma, adquirindo as capacidades propriamente humanas. Ele vai se humanizando a partir das relações que ele vai tendo com a natureza, com a sociedade, com aquilo também que vai lhe dando prazer e desenvolvendo as suas capacidades. O trabalho seria a atividade de humanização dos indivíduos, responsável por fazer cada um deles adquirir as características propriamente humanas por meio da socialização, por meio do desenvolvimento de suas habilidades. E aí nós temos justamente a visão negativa que foi se colocando no trabalho a partir da perspectiva do capitalismo. Por isso que nós colocamos essa frase do seu Madruga, muito interessante: não existe o trabalho ruim. O ruim é justamente ter que trabalhar no sentido da nova conotação que o trabalho foi ganhando a partir do momento que o sujeito virou um mero objeto ou um mero escravo das relações de trabalho. Assim, o trabalho deve promover a reflexão, a imaginação, a criatividade e a liberdade humana. Se o trabalho consegue desenvolver esses aspectos, né, de liberdade, criatividade, reflexão e imaginação, então o ser humano está em desenvolvimento. Como nós vemos aqui nas pinturas rupestres, a forma de trabalho, a forma de se expressar, a criatividade, a liberdade humana de se colocar, de se posicionar no mundo, nós temos justamente um trabalho na forma de humanização. O que acontece justamente com o desenvolvimento do capitalismo, nas reflexões de Karl Marx, é justamente o contrário. O homem passa a ser oprimido ou suprimido pelo sistema das fábricas ou pelo sistema capitalista. Então, o trabalhador capitalista já é a visão negativa que o Karl Marx tem sobre o trabalho. O trabalhador tornou-se uma coisa, um objeto descartável, né, se morre ou então se passa por uma doença grave, justamente é substituído por outro, isto é, uma peça, um elemento do processo produtivo. O trabalhador passa a ser uma mercadoria, como nós vemos justamente nessa imagem, nessa charge do Ernest Frank. Né? Ele está ali, ele e um trabalhador mais jovem, numa esteira de produção, e ele diz o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo
durante esses 30 anos. Então, existe agora uma alienação do trabalho. O trabalhador é uma peça descartável, deve apenas cumprir o seu papel durante horas e horas por dia, e ao mesmo tempo ele não tem consciência e também não desenvolve as suas habilidades no sentido positivo do trabalho. O proprietário da indústria comprava a força de trabalho e utilizava como quisesse, a fim de obter cada vez mais lucro. A essência e o objetivo do capitalismo é o desenvolvimento do lucro a partir daqueles que têm os meios de produção, e o trabalhador é apenas uma peça que pode ser substituída a qualquer momento. Assim, nesse trabalho capitalista, nós temos outra imagem muito interessante, que nós podemos perceber justamente o burguês totalmente bem fornido, gordo, rico, com as melhores vestes possíveis, o trabalhador já encurvado por horas e horas excessivas e exaustivas de trabalho, recebendo justamente o seu salário, a sua paga, por aquilo, pela força de trabalho que ele exerceu. Enquanto existe o excedente, ou seja, a mais-valia, que é a riqueza criada pelos trabalhadores, que não ficam com os trabalhadores, mas ficam justamente com os donos dos meios de produção. E aí o Marx vai fazendo, teorizando e trazendo em evidência o acúmulo de riqueza por poucos e a grande massa de trabalhadores na fome, na miséria, no desespero, e ainda mais na conscientização de que esses donos das fábricas devem ser exaltados, porque eles deram uma oportunidade de emprego, né? E esse emprego justamente acaba despertando uma visão negativa do trabalho na perspectiva de Marx. Na charge filosófica, nós encontramos aqui as horas excessivas, né, do trabalho, nós temos aqui as aventuras do homem assalariado, que desperta de manhã, depois, em determinado horário, nessa charge, ele vai ao seu determinado emprego, faz as suas diversas atividades, pega diversas conduções para voltar para casa à noite, e assim a vida vai se passando nessa rotina cotidiana de desenvolvimento do trabalho. E aí se vem justamente as grandes questões do Marx. Será que esse trabalho desenvolvido está despertando a criatividade, a reflexão, a liberdade humana, ou será que ele está apenas sendo mais uma peça montada do mercado a partir do desenvolvimento do capitalismo? Então, a saída, a porta de saída na visão da perspectiva do Karl Marx seria justamente uma nova sociedade, que não fosse mais a sociedade capitalista, já que a essência é apenas o lucro e não o ser humano em si, o trabalho foi totalmente deturpado, e na perspectiva de Marx, ele coloca a sociedade comunista, né, passando por estágios, como se passasse do capitalismo para o socialismo, e depois do socialismo para o último estágio, que seria o comunismo. Como já foi evidenciado nas suas próprias obras de monografia, no curso de Direito, nós encontramos um estudo que ele faz sobre o Epicuro de Samos, que funda o seu jardim, o Jardim de Epicuro, onde ele chama seus amigos para morarem distante da cidade, e ali eles vivem em comum, socializando justamente as suas experiências e também os seus trabalhos, né? Eles vão plantando, colhendo, tendo as refeições em comum, e ali eles vão procurando uma vida feliz, né? Uma sociedade pouca, mínima, não com amplitude como desejava ou apregoava o Karl Marx nos seus escritos. A história da humanidade é a história da luta de classes, é o que ele coloca muito bem nas suas obras. A história do confronto entre as classes exploradoras e as exploradas, oprimidas e opressoras. É sempre um jogo de relações onde, na verdade, existe essa luta de classes. A classe opressora é a burguesia, os detentores dos meios de produção, como nós podemos ver na imagem, não é que os trabalhadores vão felizes para aquele ambiente, mas eles precisam daquele ambiente por causa do seu salário. Então, a burguesia vai montando os meios de explorar e de criar esses vínculos com os trabalhadores, e a classe oprimida, explorada, é o proletariado. O proletariado é aquele que recebe o salário por trabalhar em determinado local. E também nós temos o lumpen proletariado, que são aqueles, na perspectiva de Marx, aqueles que ainda não têm a condição de desenvolverem essas suas habilidades no mercado de trabalho. Lembrando que aqui na Revolução Industrial, as crianças já estavam aptas para o mercado de trabalho, então são ainda os recém-nascidos, aqueles que não têm essa habilidade para
para chegarem a essas fábricas, essas indústrias, como estamos vendo justamente nessa imagem. E assim nós vemos que o Marx e o Engels, né, o Engels vai financiar as obras do Marx, a sua teorização a partir da sua filosofia, ele vai financiar a construção das suas obras. Eles diziam que era necessário eliminar a propriedade privada, já que quem detinha a propriedade privada eram os burgueses, os capitalistas, os donos das fábricas. Os meios de produção deveriam servir aos interesses da sociedade. Então, na passagem do capitalismo para o socialismo, haveria um despertar de consciência dos trabalhadores, e aí o Estado, alguém, uma pequena organização iria cuidar justamente dessas fábricas, indústrias, propriedades privadas, que ficariam justamente a serviço comum de todas as pessoas. Lembrando que o Marx ele é bem radical, né, em destruir justamente o capitalismo e formar outra sociedade, o comunismo. A sociedade deveria ser organizada e planificada para que todos tivessem acesso aos bens necessários de uma vida digna, ao acesso a uma educação de qualidade, à saúde, a um trabalho, a todas as perspectivas que Marx evidenciava que havia uma distonância, né? O filho do grande empresário e o filho do trabalhador, uma educação totalmente dual, totalmente diferenciada. Na sociedade comunista, a humanidade sairia do reino da necessidade, né, apenas trabalhar para suprir as necessidades básicas do seu salário, de poder se alimentar, de se vestir, para o reino justamente da liberdade, onde o trabalho seria para a reflexão, a criatividade, a expansão das suas habilidades e competências, e para atingir o ápice, que seria justamente a liberdade humana, trazer a visão positiva do trabalho, que foi totalmente distorcida pela visão do capitalismo, pela visão das indústrias, das fábricas. Assim, nós temos uma charge muito interessante que parte também da perspectiva tanto do Comte como do Marx, nós encontramos em evidência nessa sensibilidade ao meio social, uma charge filosófica onde a Mafalda e a sua amiguinha estão passando pela rua e eles veem justamente um mendigo, um desvalido que está ali com frio, está refletindo sobre o seu existir, e aí nós temos na outra charge a própria Mafalda dizendo, quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Aí a amiguinha dela diz, eu também. E assim nós percebemos que, na perspectiva do Comte, a ciência iria entrar em desenvolvimento a partir de sanar essas desigualdades sociais, e na perspectiva do Marx, sendo mais radical, não tem como sanar isso, porque aqueles que estão oprimindo ficarão no mesmo poder por muitos e muitos séculos, e irão continuar a sua opressão por meio dos seus descendentes. E, ao mesmo tempo, a partir do materialismo histórico, nós podemos entender que a própria Mafalda e a sua amiguinha têm nome, assim como o dono dessa parede, que pode ser um comércio ou uma casa, existe um nome evidenciado, mas nós não sabemos o nome daquele que está desprovido dos bens materiais, aquele que é o mendigo que foi encontrado ali justamente pelas duas crianças que passavam na rua. Outra, justamente, é o senso comum, que muitas vezes coloca o comunismo como algo apenas do ponto negativo. Então, é necessário uma reflexão filosófica, uma reflexão mais acurada sobre o que seja tanto a perspectiva do capitalismo, como a perspectiva também do comunismo, quer seja para enaltecer, quer seja também para refutar as ideias. E aqui nós temos aí, evidenciando o senso comum do que seja o comunismo, nós temos a Mafalda, conversando com seu amiguinho. Mas você disse que ia ao jardim de infância, por quê? E por que não está lá agora? Aí o amiguinho dela diz, porque acabaram com as classes. Aí a Mafalda entra em desespero, as classes sociais, aí ele da escola. Achei que tinha chegado ao comunismo. Ela entra em desespero e, ao mesmo tempo, nós levantamos evidências também na história como foi disseminado também as ideias apregoadas pelo Marx e as novas conotações que essas ideias sobre o socialismo, sobre o comunismo foram ganhando também a sua vertente, a sua coloração. Assim, nós finalizamos tanto o pensamento positivismo do Augusto Comte, como o materialismo histórico do Karl Marx, a partir das formas de se estudar a filosofia.
Lembrando que nós temos aí as duas formas, a história da filosofia, onde nós já fizemos um bom passeio sobre a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna, e estamos adentrando cada vez mais na filosofia contemporânea e os temas de filosofia. A própria sociedade é evidenciada tanto pelo Karl Marx como Comte, levantando os dois paradigmas possíveis, um enaltecendo o positivismo, o avanço da ciência, e o outro tecendo duras críticas ao capitalismo. O próprio positivismo pode ser um tema, porque a partir da divulgação das ideias positivistas, nós temos positivismos de diversas nuances que chegaram e adentraram também no Brasil. O próprio ser humano, em evidência de o que é o ser humano, a sua forma de existir, e aí nós lembramos até a conotação evidenciada pelo Marx, o sentido positivo do trabalho e o sentido negativo que o próprio capitalismo trouxe em relação ao trabalho. Então, o próprio trabalho, como ser humano, podem ser também temas de filosofia, todos os temas que estão inerentes ao ser humano. E ali nós temos a imagem da Mafalda. A Mafalda explica a filosofia, ela faz justamente essas investigações filosóficas, essas provocações que nos fazem ainda mais adentrar num trabalho interdisciplinar a partir das charges, dos filmes, a partir das outras formas de conhecimento. E também nós vimos que a partir do Augusto Comte surge a física social e outra forma de conhecimento que é a sociologia. Inicialmente uma sociologia ligada pela vertente da ciência, da física, da química e da matemática, e agora uma sociologia que ganha autonomia a partir de outras perspectivas, né? Nós não podemos pensar no século XXI ainda a mesma forma de se construir sociologia, evidenciando-se como uma neutralidade da ciência, né? Assim também como a história e as demais formas de saber. E assim nós finalizamos com a bibliografia dos autores já citados anteriormente, mas trazendo também agora o Comte, né, Augusto Comte, o Sistema de Política Positiva, que está justamente no livro do Antônio Rezende, Curso de Filosofia, 15ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zarra, 2010, o livro Iniciação à História da Filosofia, do Danilo Marcondes, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zarra, 2007, as teses sobre o Ferba, né, do Karl Marx, onde se fala da filosofia da praxis, né, a teoria aliada à prática, onde nós temos o Friedrich Engels também, que foi um grande colaborador tanto na produção acadêmica do Marx, na produção das obras do Marx, como também na sua divulgação, Obras Escolhidas, São Paulo, editora Alfa Ômega, sem data, e o Ricardo Melani, no diálogo Primeiros Estudos de Filosofia, segunda edição São Paulo Moderna, o ano de 2018, que é uma história da filosofia, e um outro livro muito interessante do mesmo autor, Encontro com a Filosofia, segunda edição São Paulo Moderna, ano de 2018, onde nós evidenciamos também os temas de filosofia. E aqui, por exemplo, nós temos a sociedade, a política, ou o desenvolvimento social, o próprio trabalho na perspectiva tanto do Augusto Comte, uma perspectiva positiva, e também uma perspectiva mais negativa de desconstrução do capitalismo para se construir o comunismo na perspectiva do Karl Marx. Na próxima investigação filosófica, nós iremos nos debruçar sobre a teoria crítica ou a escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Erich Fromm, que vão justamente se debruçar sobre o pensamento de Marx, ora para endossá-lo, mas também tecendo duras críticas ao pensamento do Karl Marx.